A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 21 ao 24, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Aqui nós vemos que, mesmo tendo uma grande multidão ali afluindo a Jesus, Jairo, ele não desistiu de estar com Jesus, de pedir a Jesus, de suplicar a ele pelo milagre dele. Muitas vezes nós olhamos para o mundo, olhamos para as pessoas, olhamos para a quantidade de gente que existe nessa terra e pensamos: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? E Deus me trouxe aqui para lhe dizer, da mesma forma que Jairo tinha convicção de que Jesus iria o contemplar, da mesma forma que ele não se importou com a grande multidão que estava ali, afluindo a Jesus, você também não tem que se importar com aquilo que é contrário, com aquilo que humanamente falando vem para tentar te paralisar. Eu sei que muitas vezes vem setas, vem dados inflamados dizendo: não adianta orar, Deus não está te ouvindo, Ele não está te vendo, tem muita gente para Ele cuidar, Ele não se importa contigo. Mas o Senhor está dizendo: Jairo, não deu ouvidos àquilo que era contrário, que muitas vezes arrasta o candaré, quer nos parar, mas ele fitou os olhos no milagre. Hoje Deus diz para você: fite os olhos no seu milagre. Declare comigo: eu vou fitar os olhos no milagre e não vou olhar para a multidão. Eu vou fitar os olhos no milagre e não vou olhar para a multidão. Se Jairo não se esforçasse, irmãos, ele não conseguiria chegar até Jesus. Mas ele se esforçou porque ele sabia que ele precisava do mestre. Ele precisava que o Senhor viesse ali a intervir na situação que estava acontecendo na casa dele. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você conhece a sua necessidade. Você sabe muito bem aquilo que tem te cercado para tentar tirar você do foco. Aquilo que tem te cercado para tentar neutralizar os projetos que Deus tem na sua vida. E Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que você olhe, muitas vezes venham setas na sua mente, dardos inflamados, dizendo que Deus não está lhe ouvindo, nem está lhe vendo e que é impossível o milagre acontecer. Seja alguém que se posiciona para viver milagres. Jairo não aceitava a condição que a filha dele estava. Hoje Deus diz para você: não aceite a condição que está lhe cercando, querendo dizer que não vai ter milagres, querendo dizer que é impossível de Jesus te contemplar e o milagre acontecer. Quando Jairo tem a oportunidade, irmãos, a Bíblia nos diz que ele se prostra aos pés de Jesus. Declare comigo: eu vou me prostrar aos pés de Jesus e haverá milagres. Eu vou me prostrar aos pés de Jesus e haverá milagres. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Hoje você tem a oportunidade de se prostrar aos pés de Jesus, de orar. Aonde você estiver agora, quando você puder, entre no seu quarto. Esteja em um momento a sós, ou no quarto, ou na sala, onde for. Se prostre diante de Jesus, porque Ele quer fazer milagres na sua vida. Ele quer trazer resultados para a sua história. Faça como Jairo. Não se importe com a multidão. Não se importe com tanto de gente que está orando e pedindo e precisando no mundo. Se importe agora com você, Jesus, Jesus e você. Porque se ficarmos olhando, irmãos, para a necessidade do mundo, se ficarmos olhando para quantas pessoas estão precisando, estão orando neste momento, nós não vamos orar nunca. Porque o inimigo vai querer lançar na nossa mente o que é que Deus não vai nos ouvir. Mas Deus está dizendo: eu te ouço. Tem pessoas que entraram aqui querendo parar de orar, pensando que Deus não estava te ouvindo. E Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu te escuto. Eu sei a sua necessidade, eu sei o que você está passando. Jairo estava aos pés de Jesus. Declare comigo: eu vou me prostrar aos pés de Jesus e haverá milagres. Eu vou me prostrar aos pés de Jesus e haverá milagre. A Bíblia diz, irmãos, que insistentemente ele suplicou. Hoje Jesus diz para você: insista no que você quer. Insista na porta. Ai, irmã, já orei por isso, mas não aconteceu ainda, mas vai acontecer.
Insista. Deus hoje te chama a insistir. Jairo insistentemente, rasto candará, yaramando candarasto. Ele buscou pelo milagre dele, ele suplicou a Jesus. Insistentemente busque por seu filho, por sua filha, pelo seu casamento, pela sua saúde, pelo ministério, pelas finanças, por a vida de alguém que você tem orado para que seja salvo. Insistentemente, você observa que Jairo não desistiu. Tinha multidão ali, rabasto candaraia, tinha impossibilidade, mas Jairo insistiu pelo milagre dele. Insista, porque o Senhor tem para sua vida o sobrenatural, e só vive o sobrenatural quem não desiste. Só vive o sobrenatural quem insiste, quem persevera. Declare comigo: eu vou viver o sobrenatural porque eu vou perseverar. Eu vou viver o sobrenatural porque eu vou perseverar. Irmãos, a Bíblia diz que ele chega lá apresentando o problema para Jesus. Primeiro ele se prostra aos pés de Jesus, ele rompeu a multidão, se prostrou aos pés de Jesus e chegou ali contando o problema. Quando você se ajoelhar, conte o seu problema para Jesus, pode contar. Hoje o Senhor está dizendo para você: me conte, porque eu quero resolver. Declare comigo: eu vou contar o meu problema para Jesus porque ele vai resolver. Eu vou contar o meu problema para Jesus porque ele vai resolver. E ele diz assim: minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ou seja, irmãos, ele chega dizendo o problema, mas ele não diz somente o problema. Ele diz também que Jesus tem a solução para o problema. Você observa que ele diz: vem e põe a mão sobre ela. Eu acredito que um toque do Senhor pode mudar tudo, por isso eu estou aqui. Você tem que se prostrar acreditando que Jesus pode curar. Você tem que se prostrar diante de Jesus acreditando que ele pode restaurar. Você tem que se prostrar diante de Jesus acreditando que ele pode abrir a porta. Jairo cria piamente. E você precisa acreditar. Mas, irmão, o cenário é contrário. Pois é, o de Jairo também era. Ele poderia muito bem ter deixado a filha morrer e sepultar ela e pronto. E ter se conformado com o que ele estava vivendo. Mas ele não se conformou. E hoje Deus marca o encontro contigo para lhe dizer: não se conforme com o que você está vivendo. Eu não quero você de braços cruzados diante dessa situação, mas eu quero que você se posicione. Declare comigo: eu vou me posicionar e haverá milagres. Eu vou me posicionar e haverá milagres, irmãos. Jairo creu que a menina poderia viver através do toque de Jesus. Por isso ele insiste. Você crê que esse milagre pode ser restaurado através do toque de Jesus? Você crê que essas finanças aí podem mudar através do toque de Jesus? Você crê que essa saúde pode ser restaurada através do toque de Jesus? É por isso que você está aqui. Porque você acredita. Então pronto, se você acredita, meu irmão e minha irmã, continue, insista, persevere, mesmo que tudo pareça impossível. Deus tem milagre para você. Jesus, irmãos, ele foi com Jairo. Foi por quê? Porque Jairo se posicionou. Foi por quê? Porque Jairo cria que Jesus poderia fazer milagre. A diferença está aqui. Quando você rompe a multidão, quando você persevera e quando você crê, meu irmão e minha irmã, o resultado é milagre. O resultado é Jesus ir contigo para o milagre acontecer. Jesus foi com ele para fazer a filha dele viver. Jesus está indo aí, creia pela fé, para fazer este casamento ser restaurado. Jesus está indo aí para fazer essas finanças serem erguidas. Jesus está indo aí para fazer essa saúde ser reestabelecida. Jesus está indo aí para levar alegria para você, como você tem pedido ao Senhor, paz, bonança. Jesus ouviu a súplica de Jairo. E esse Jesus aqui, irmãos, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele escuta a minha e a sua súplica. Ele te ama tanto que ele te trouxe aqui para lhe dizer: não desista. Não desista porque ainda não aconteceu, mas vai acontecer milagre. Jairo tinha uma convicção: se o Senhor tocar, o Senhor salvará a minha filha e ela vai viver. Rasto, candarabacandarasto. Um toque de Jesus muda tudo. A certeza de Jairo era esta. E hoje Jesus diz para você: um toque meu vai mudar o seu casamento. Um toque meu vai mudar tudo aquilo que, humanamente falando, parecia estar perdido para você. Jesus foi até a casa de Jairo, porque ele se posicionou. Hoje
Você não vai só ouvir esta palavra como você escuta todos os dias, mas você vai colocar ela em prática. Você vai começar a se posicionar em áreas da sua vida que parecem que estão perdidas. Você vai começar a se posicionar em áreas da sua vida que, humanamente falando, parecem que não tem mais jeito, e Deus vai te fazer viver resultados extraordinários. Irmãos, muitas vezes pensamos que o milagre ele vem como no piscar de olhos, que a porta se abre quando as coisas de Deus, as coisas acontecem no de repente, mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós vamos enfrentar multidões, problemas que vão tentar nos distanciar de Jesus. Aqui tinha uma multidão para tentar distanciar Jairo de Jesus, mas Jairo não desistiu. Aqui, irmãos, nós vemos que o cenário era contrário. Mas Jairo continuou crendo, e a Bíblia diz que Jairo, ele insistiu, insistentemente ele pede ao Senhor. E é isso que você precisa ter, uma insistência no que você quer, porque se você não perseverar no que você quer, você nunca vai conquistar propósitos, desígnios, você nunca vai viver direções de Deus para a sua vida, porque não vai ser fácil. Eu sei, irmãos, que humanamente falando, muitas vezes nós pensamos que porque o propósito de Deus tudo vai correr, né, de maneira perfeita, vai ser tudo lindo, maravilhoso, não vai ter obstáculos, mas não é assim. Aqui nós aprendemos que quem quer viver milagre tem que se esforçar. Quem quer viver milagre tem que crer. Quem quer viver milagre precisa se prostrar diante de Jesus. Como é que está sua humilhação diante de Jesus? Você tem se humilhado diante dele? Porque tem gente, irmãos, que se humilha diante dos homens para pedir, mas não tem coragem de se humilhar diante do Senhor. Jairo, irmãos, ele era um dos principais da sinagoga. Ele poderia olhar para a posição dele e dizer assim, ó, eu não vou me posicionar dessa forma, eu não vou me prostrar diante de Jesus, eu não vou me humilhar diante de toda a multidão. Ele poderia pensar assim, mas ele não estava nem aí, irmãos, para o nome, para o renome, não. Ele não estava nem aí para a posição, para o cargo que ele tinha. Ele só queria milagre. Quem quer milagre se humilha. Quem quer milagre não se importa com o que A, com o que B, com o que C vai pensar. Quem quer milagre adora. Quem quer milagre deposita confiança no Senhor e declara, eu sei que o meu milagre pode vir do Senhor. Jairo declara isso, irmãos. Jairo declara que ele cria piamente no Senhor diante de todos ali. Quando você declara que a sua fé está no Senhor, quando você declara que Deus pode fazer milagre na sua vida, Ele surpreende o seu coração. E eu vejo Deus surpreendendo o coração de pessoas aqui, irmãos, que vão se posicionar depois dessa palavra. O posicionamento de Jairo fez com que a filha dele fosse ressurreta. O posicionamento de Jairo fez com que a morte batesse em retirada da casa dele. Você tem noção do quanto um posicionamento pode mudar tudo na sua casa? Você tem noção do quanto um posicionamento diante de Deus pode mudar tudo da sua história? É, irmãos, um posicionamento muda tudo. Declare comigo, eu vou me posicionar e tudo vai mudar. Eu vou me posicionar e tudo vai mudar. Jairo sabia, o Senhor tem para minha vida o que eu preciso. E hoje, essa é a convicção que você precisa ter. Jesus tem o que você precisa, eu não sei qual é a sua necessidade. Cada uma aqui é uma área específica, irmãos. Porque cada um que está me ouvindo agora tem um problema, tem uma adversidade que você está enfrentando e você precisa de um socorro de Deus nessa área. Jairo aqui no caso dele era com a filha dele que estava muito doente, a morte. Mas talvez você seja um marido, seja um ministério, seja uma finança, saúde, problemas espirituais, psicológicos, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, se houver posicionamento vai haver milagres. Porque quando há posicionamento, irmãos, o milagre acontece. Quando há humilhação, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe pelo seu milagre. Eu não tô falando para você se humilhar diante dos homens, não. Eu tô falando para você se humilhar diante de Deus. Entre no seu quarto, você pode estar aos pés de Jesus, como Jairo ficou aqui. Hoje nós temos esse privilégio de podermos estar aos pés de Jesus. Hoje você tem esse privilégio, meu irmão. Hoje você tem esse privilégio, minha irmã. Então use. Faça uso dele, esteja aos pés de Jesus, dizendo, Jesus, toma essa família. Jesus, toma este casamento. Jesus, toma esta mente, este coração. Jesus, toma esta casa. Jesus, toma este problema financeiro. Entregue o seu problema aos pés de Jesus. Jairo chegou claramente depositando aos pés de Jesus o que ele precisava. Não tenha vergonha. A Bíblia nos diz, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois o que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Quando você deposita diante do Senhor a sua confiança, a porta se abre. Deus quer abrir portas na sua vida.
Deus quer fazer um milagre acontecer e o nome dele ser glorificado na sua história. Mas o seu posicionamento é quem vai mudar toda a sua história. O final da história de Jairo não foi o final de dor. Não foi o final de sofrimento. Nós vamos ver aqui em Marcos, capítulo de número 5, e versículo de número 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Ou seja, o milagre aconteceu. A filha de Jairo ressuscitou. Por quê, irmã? Porque Jairo se esforçou. Porque Jairo teve fé. Porque Jairo insistiu. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Se você insistir, se você perseverar, Deus te fará viver o impossível. Era impossível a filha de Jairo voltar a viver, porque ela já estava morta. Mas o Senhor trouxe vida. Aquilo que humanamente falando parecia estar perdido, porque alguém resolveu se posicionar. Jairo se posicionou. E hoje Deus diz para você: é tempo de se posicionar. Declare comigo: eu vou me posicionar e Deus vai surpreender o meu coração. Eu vou me posicionar e Deus vai surpreender o meu coração. Todos ficaram surpresos diante daquele milagre, e assim acontecerá na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, por tua fidelidade, Senhor, por tua bondade, porque o Senhor nos mostra, meu Deus, de maneira clara qual é o caminho que nós devemos trilhar, que é o caminho da perseverança, é o caminho da fé. Ah, Senhor, Jairo, ele insistiu. Jairo precisou romper, tinha uma multidão que estava ao teu redor, mas ele mesmo assim, meu Deus, não desistiu do milagre. Que o teu filho, a tua filha, Rasto Candaraia, diante da multidão não venha desistir do milagre, mas que eles venham riando Candarasto, se posicionar, que eles venham, meu Deus amado, acreditar que o Senhor é Deus, que faz o impossível acontecer mesmo que o cenário seja contrário, porque diante da adversidade, Senhor, diante daquilo que tudo era contrário, Rasto Riandaraia, na história de Jairo, ele se posicionou e o Senhor fez o milagre acontecer. O Senhor trouxe vida para a filha dele, assim o Senhor fará na história dos teus filhos. Vai trazer vida, meu Pai, para a saúde, para o ministério, para as finanças, para o casamento, para aquilo que parecia estar perdido, Senhor. O Senhor vai fazer o impossível acontecer, porque os teus filhos, a partir de hoje, se posicionarão e vão insistir, vão perseverar e vão ter fé, e o milagre vai acontecer. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor surpreendeu a Jairo, o Senhor surpreenderá os teus filhos e o coração deles vai ficar realmente impactados com o que o Senhor fará, porque o Senhor os deixará como quem sonha, assim como o milagre, Pai, aconteceu na casa de Jairo. Eu creio que acontecerá milagres também na vida dos teus filhos e o teu nome, Jesus, será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Jesus foi com Jairo e não deixou ele sozinho, desamparado,
ou até mesmo frustrado com o seu pedido, assim Deus vai fazer contigo. Você vai se posicionar diante de Deus. Você vai começar a colocar em prática esta palavra e você vai ver os resultados. Irmãos, nada do que a gente coloca diante de Deus fica sem resposta. Jairo tinha convicção que o Senhor faria o milagre acontecer na casa dele e assim aconteceu. Vai acontecer milagre também na sua casa. Vai acontecer milagre também no seu ministério. Vai acontecer milagre também na sua saúde e Deus vai surpreender o seu coração. Jesus foi com Jairo, hoje ele está indo em direção à sua casa, ele está indo em direção às causas impossíveis na sua vida para fazer o milagre acontecer. Insista, não desista, persevere, coloque a fé em ação, se preciso for, rompa a multidão, se prostre aos pés de Jesus, que você vai ver os resultados da fé que você tem plantado diante dele. Creia que da mesma forma que a casa de Jairo recebeu milagres, você e a sua casa também vão receber milagres e você vai ter testemunho para contar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Jesus está indo para sua casa. Ele está fazendo milagres acontecerem pela fé. Acredite. Que Deus te abençoe.